Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise retrô de hoje é sobre a seleção do Marrocos, quarta colocada da Copa do Mundo do Catar em 2022. A maior das zebras daquele Mundial, responsável por eliminar Espanha e Portugal no mata-mata e só ser eliminada nas semifinais pela atual campeã França. Vamos ver como o time comandado por Walid Regragui, que havia assumido o comando técnico do time 4 meses antes da Copa, conseguiu se tornar a seleção africana mais bem sucedida da história das Copas do Mundo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no enquadramento, galera. Tudo certo? Uma luz aqui forte, né? Mas a gente pode virar aqui pro outro lado para ver se diminui um pouco. Acho que assim fica bom, né? Então a gente já pode falar aqui sobre essa escalação que foi a mais usada ao longo do Mundial. Bono no gol, Hakimi na lateral direita, Eliamik e Saiss na zaga, Mazraoui na lateral esquerda. Amrabat era o primeiro volante, Ziyech o ponta direita, Ounahi e Amalá, os dois interiores, Boufal o ponta esquerda e En-Nesyri era o centroavante. Esse elenco ainda tinha os zagueiros Aguer, que foi titular contra a Espanha no lugar do Eliamik, e o Dari, que foi titular contra a França numa linha de 5 defensores ao lado da dupla titular, substituindo o Amalá, que perdeu a vaga no meio. Além do lateral esquerdo, Atiat Amalá, que jogou nas quartas de final contra Portugal como titular. Lembrando que o Mazraoui é lateral direito de origem, mas com o Hakimi não dá para competir, né? Então, para ter os dois juntos, o Mazraoui teve que jogar na esquerda e ganhou a posição aqui do Atiat Amalá. O time tinha como principal ponto forte, obviamente, a defesa. Ninguém chega tão longe numa competição de mata-mata e tiro curto, passando por tantos adversários fortes, sem ser o favorito contra eles, se não tiver uma defesa forte. A organização sem bola era normalmente o 4-1-4-1 ou esporadicamente o 5-4-1, como fez no jogo contra a França. O time adotava uma marcação mista, ou seja, é individual, mas também por zona, né? Mantém a estrutura em bloco médio, pressiona a bola, mas também com encaixes individuais. O atacante mais avançado, o En-Nesyri, marcava o volante do time adversário. Os meias, Ounahi e Amalá, subiam para pressionar os zagueiros. E os pontas, Ziyech e Boufal, ficavam atentos aos avanços dos laterais. Então era cada um no seu, mas aí depende de onde a bola está, quem era o portador. E aí eles ficavam sempre aqui em bloco médio. Vou botar aqui a defesa do adversário. E vou botar também um primeiro volante para a gente ter essa noção. Então, o centroavante ele ficava com as atenções dele no volante, não nos zagueiros. Os zagueiros, quando a bola estava com eles, eram dos meias. Então, esse meia aqui ia lá e subia. Trocou a marcação, a bola não está mais com o zagueiro, agora está com o lateral. Ponta, avança, meia, recua. Inverteu lá, está com o outro lateral. Ponta, avança. Tocou no zagueiro. Meia avança, ponta recua. Então era uma marcação realmente mista e que começava num bloco médio, não num bloco baixo, não com uma pressão alta, beleza? Era assim que Marrocos defendia. A ideia era manter o quê? As duas linhas muito próximas e minimizar os espaços que o primeiro volante tinha que cobrir. Então, quanto mais compacto ficava aqui essas duas linhas de 4, menos o Amrabat tinha que fazer esse movimento do Demakelele roller, né, o para-brisa, esse movimento em horizontal para cobrir todo o espaço aqui entre linha, porque se esse jogador fosse superar, esse aqui já estava próximo para poder fazer o bote. Então essa era a ideia aqui do Regragui para poder montar essa defesa em bloco médio, beleza? Quando o adversário tentava bolas longas, a primeira linha corria para trás rápido, e havia duas posturas possíveis dos jogadores da linha de meio. Se a bola longa visasse algum jogador centralizado, os meias voltavam formando uma linha de 3 à frente da linha defensiva. Agora, se a bola longa visasse algum jogador aberto, o ponta por aquele lado recuava e se tornava uma espécie de quinto defensor, protegendo a linha de fundo e mantendo a linha de defesa mais estreita, protegendo a área. Quem gosta desse movimento aqui é o Tite, tá? Usou muito na seleção brasileira naquela Copa e também usou, né, no Flamengo e no Corinthians também, né? O Flamengo na última passagem e o Corinthians ali nas épocas ali de 2011, 2012, ele fazia bastante esse movimento, né? O
ponta baixa e os laterais ficam na área. O Tite não gosta de linha de 5, inclusive por isso. Ele não quer afastar o lateral dos zagueiros e fazer com que eles tenham que fazer coberturas muito longas entre eles. Ele prefere coberturas curtas, defesas, né, mais compactas, com os defensores mais próximos um do outro, e baixar o ponta, né, o que ele chama de extremo, para poder fazer essa cobertura aqui pelo lado do campo. Eu já não gosto tanto, tá, desse tipo de postura. Eu acho que depois o desgaste fica muito grande para esse jogador ter que percorrer. Mas aí, no caso daqui da seleção marroquina, a bola ao recuperar era sempre no centroavante para ele correr, né, nas costas da linha adversária. Obviamente o contra-ataque era uma das maiores armas ofensivas do time do Marrocos. Ofensivamente, o time também tinha um lado direito como mais forte com as combinações de jogadas entre o Hakimi e o Ziyech. Para quem não se lembra do Ziyech, jogador do Ajax, do Chelsea, né? E o Hakimi é ele mesmo, né? Do Paris Saint-Germain, que começou no Real Madrid, que passou por Inter de Milão, por Borussia Dortmund, enfim. Grandes jogadores, né? Os dois. E o time tinha aqui o lado direito como o lado mais forte para poder fazer grandes combinações de jogadas entre esses dois jogadores. O ponta recuava para dar opção de passe, mas atrair o marcador, né, que fosse individualmente a ele, e abrir os passos nas costas para as ultrapassagens do Hakimi. Então esse tipo de combinação de jogada era muito boa. Se essas atenções fossem voltadas para ele, o Ziyech já voltava para poder atacar centralizadamente, né, no meio espaço, fazia aqui esse movimento em diagonal e recebia a bola no espaço para poder fazer as jogadas. Já o centroavante En-Nesyri era uma grande força no jogo aéreo. Ele aproveitava muitos cruzamentos, vindo não só do lado direito com o Hakimi, mas também do lado esquerdo com o Mazraoui, que não é canhoto, mas também, obviamente, é uma grande arma importante ali nas jogadas de linha de fundo. Não tinha um grande cartel, um grande repertório de jogadas ofensivas a seleção marroquina. O forte realmente estava na defesa, mas foi um time que construiu uma campanha sólida e com uma boa quantidade de gols, né, se a gente for considerar a força da equipe e o seu tamanho de favoritismo dentro de um torneio como a Copa do Mundo. A campanha do Marrocos foi a seguinte: estreou contra a Croácia empatando por 0-0, venceu a Bélgica na segunda rodada por 2-0, já foi uma surpresa para muita gente nessa vitória contra a então terceira colocada da última Copa do Mundo, né, no caso 2018, e 2-1 na terceira rodada contra o Canadá. O Canadá também chegou à Copa com bastante expectativa. Esse grupo aqui estava bastante equilibrado. Talvez muita gente apostasse que a Bélgica ia passar em primeiro e, cara, a moeda podia cair para qualquer um dos lados aí entre as outras três seleções. Detalhe que esse gol aqui sofrido na terceira rodada contra o Canadá foi o único sofrido até então por Marrocos e foi contra do zagueiro Aguer. Então ninguém tinha conseguido marcar gol no Marrocos aí, jogadores adversários, né, falando deles, né, na fase de grupos. Então, Marrocos foi líder do grupo F com 7 pontos, 2 à frente da vice-líder Croácia. Então a Bélgica foi eliminada na fase de grupos daquele Mundial. Oitavas de final, 0-0 em 120 minutos contra a Espanha e nos pênaltis vitória por 3-0. Marrocos cobrou 4 penalidades, acertou a primeira, a segunda também, desperdiçou a terceira e converteu a quarta depois do Bono brilhar e não ser vazado em nenhuma das 3 cobradas pelo time espanhol, comandado pelo Luiz Henrique. Nas quartas, o adversário foi Portugal, que vinha de um 7-0 na fase anterior contra a Suíça e conseguiu a classificação, vencendo por 1-0, gol do En-Nesyri. Nas semifinais, finalmente o time foi vazado, tomando gols de jogadores adversários. Acabou perdendo para a França, né, atual campeã do mundo, por 2-0. Na disputa de terceiro lugar, reencontrou a Croácia, também acabou perdendo por 2-1, mas nada que diminuísse o orgulho de um continente na primeira Copa realizada em um país árabe. Então uma seleção da parte árabe da África se sagrou como a dona de maior campanha da história dos países africanos em uma Copa do Mundo, superando inclusive, né, a campanha da seleção de Gana na Copa de 2010. Então mesmo sem a materialização de uma medalha que eternize tal orgulho, Marrocos não foi nem terceira colocada, não subiu ao pódio na Copa, ninguém vai se esquecer jamais do feito enorme de um time que passou 4 de seus 7 jogos sem sofrer gols, eliminou gigantes europeus, Bélgica, Espanha, Portugal, e se permitiu sonhar com um título que não só parecia impossível antes da competição começar, como muitos apostavam que Marrocos não passaria nem da primeira fase.
Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!